de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ausente. O teu toque, por tua bondade, libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és conosco. Convido você a se colocar de pé, fazer essa oração nesse momento. Eis-me aqui, declara ao Senhor isso. Outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor. Creia que o Senhor escuta os nossos clamores. Fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ausente. O teu toque, por tua bondade, libertas meu ser do calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és Deus, muito obrigada, Pai, por essa manhã. Obrigada por estarmos juntos aqui como filhos do Senhor, filhos amados do Senhor, Pai, como povo teu nessa manhã. Declarando ao Senhor que nós viemos derramar os nossos corações como temos feito todos os dias, Pai. Derramando os nossos corações na tua presença. Crendo que somente o Senhor, Pai, pode, Pai, nos socorrer nos momentos que nós precisamos. É o Senhor que está conosco, Pai, nos momentos, Pai, que nós, Pai, carecemos, Pai. É o Senhor que nos sustenta a cada dia. É o Senhor que nos olha, é o Senhor que nos coloca no colo e cuida de nós, Pai, como filhos. E o Senhor é o nosso Pai amado, a quem nós podemos recorrer em todos os momentos, Pai. E nesse momento, Pai, não diferente do que temos feito e pedido ao Senhor, pedimos que o Senhor, Pai, no momento oportuno intervenha, Pai, na situação do nosso mundo. Que o Senhor, Pai, nos traga a cura necessária, Pai. Que o Senhor nos livre, Pai, de todo esse mal que temos enfrentado. Nós oramos crendo que o Senhor, Pai, em nenhum momento nos deixou. O Senhor em todo momento está conosco. Mas, Pai, sendo da Tua vontade, que o mais rápido possível isso tudo acabe. E que possamos, Pai, em breve desfrutar de dias melhores. Que o Senhor continue nos ajudando a enfrentar tudo isso.
porque sabemos que sem o Senhor seria impossível. E nós cremos, Pai, na Tua palavra, que para tudo temos o momento certo. Então nós cremos e confiamos no Senhor a todo momento e nos derramamos na Tua presença, crendo nisso e confiando tão somente no Senhor. Muito obrigada por tudo. Pedimos, Pai, pelos irmãos que estão nesse momento em suas casas sem poder vir ao templo. Pedimos pelos irmãos que estão aqui, pelos nossos amigos que também estão cultuando conosco. Que o Senhor, Pai, fale a cada coração como o Senhor deseja. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus e agradecemos também. Amém. Vamos continuar louvando? Eu te convido a crer e confiar no Senhor e declarar isso nesse momento. Dizer que o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei.
declarar isso comigo? Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Pode aplaudir o Senhor? Glorificado e exaltado seja o nosso Deus. Amém? Você pode se assentar? Amém, irmãos? Bom dia. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja conosco. E ela está, amém? Que bom, que maravilha, que alegria amanhecer e nós estarmos aqui nessa manhã de domingo, dia 2 de maio de 2021. Já estamos quase no meio do ano de 2021. Passando muito rápido, né, irmãos? E Deus tem nos sustentado até aqui. Deus abençoe você também que está em casa, que está assistindo ou que vai assistir essa transmissão. Que o Senhor também derrame sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, graça e misericórdia. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos estudando recomeçar um grande desafio para esse tempo. Hoje a gente vai entrar numa nova lição. Na semana passada, o pastor Rogério falou sobre que nós devemos celebrar cada etapa vencida, né? Cada desafio vencido na nossa vida, nós precisamos celebrar, nós precisamos nos alegrar. E aí a gente aqui está tendo como base, né, como norte, como direção, os livros de Esdras e também de Neemias. E hoje a gente vai estar falando especificamente, né, de Esdras, desse homem abençoado, desse homem que realmente fez uma grande diferença na vida do povo de Israel. E aí Rogério falou que semana passada, pastor Rogério, sobre essa questão de você celebrar as conquistas, né, cada etapa. E o povo de Israel foi cativo na Babilônia, ficou por lá durante 70 anos, certo? Aí eu estou só fazendo um resumo aqui para a gente entrar de novo na história, para a gente poder lembrar. E aí ficaram 70 anos lá, e aí Deus usou reis ímpios, e ele faz dessa forma, ele usa quem ele quer, da forma como ele quer, e na hora que ele quer, e para que o povo retornasse a Jerusalém, para Israel, para que fosse reconstruído o templo, que foi totalmente destruído pelos babilônicos, e também reconstruísse a cidade, né? Uma cidade precisava ser reconstruída, os muros, sendo que isso não aconteceu tudo de uma vez. Foram feitas etapas. Primeiro, na verdade, foram 3 etapas. A primeira etapa veio uma comitiva que foi liberada para poder construir o templo de Jerusalém, que foi destruído. A segunda remessa veio com Esdras, e aí Esdras veio para poder encaminhar e organizar esse recomeço espiritual do povo de Israel que a gente vai conversar hoje. E a terceira etapa vem já com Neemias, que vem para poder reconstruir, né, os muros, porque não adiantava ter a cidade reconstruída, o templo reconstruído, se as muralhas, né, estavam destruídas.
e aí os povos ao redor poderiam entrar e saquear e tudo aquilo, tá, ok? Então a gente vai falar um pouco desse homem hoje, abençoado, chamado Esdras, e aí você pode abrir lá Esdras capítulo 7, abra sua Bíblia, deixa ela aberta no capítulo 7 de Esdras, que a gente vai estar falando dele aqui. Deixa eu só botar meu celular aqui para a gente poder não perder a hora. Esdras é citado como um escriba, hábil na lei de Moisés e que tem a tarefa primordial de ensiná-la aos que não conheciam. Esdras, lá no capítulo 7, verso 25, vai estar dizendo isso. Você já pode abrir aí no versículo 25. Esdras tinha uma missão: restaurar Israel espiritualmente. Aqui a gente não está falando de reconstrução de templo, reconstrução de muralha. Aqui a gente vai falar sobre reconstrução da espiritualidade do povo de Israel, que tinha se perdido. Lembrando que o povo de Israel ficou cativo por 70 anos na Babilônia, justamente porque eles desobedeceram ao Senhor, e o Senhor permitiu que eles fossem levados ao cativeiro na Babilônia. No verso 25 do capítulo 7 vai dizer: e você, Esdras, com a sabedoria que o seu Deus lhe deu, aqui o rei falando para ele, nomeie magistrados e juízes para ministrarem a justiça a todo o povo do território situado a oeste do Eufrates, a todos os que conhecem as leis do seu Deus, e aos que não as conhecem, você deverá ensiná-las. Olha que interessante, irmãos. Dentre das características de Esdras, ele era um intérprete da palavra de Deus, era um escriba. O que era um escriba? Aquele que, conhecia a lei de Moisés, aquele que conhecia a palavra de Deus, e ele estava agora com essa difícil missão de cuidar daquele povo que está retornando para Jerusalém, aquele povo que perdeu a sua identidade espiritual, porque a partir do momento que eles foram levados cativos para Jerusalém, para a Babilônia, eles ficaram lá, e muitos daqueles morreram, e outros nasceram, e quando a Babilônia entra e invade e leva todo Israel, ou boa, a grande parte para o cativeiro, eles levaram todos os utensílios do templo, eles destruíram o templo. Então levaram todos os utensílios e provavelmente levaram também os escritos, a lei que era escrita ali, os 10 mandamentos, toda a lei de Moisés. Então o povo ele não tinha mais acesso, e importantíssimo, irmãos, não tinha mais a sinagoga e nem o templo para adorar, que eles tinham em Jerusalém. Então quando eles chegam lá na Babilônia, eles ficam lá cativos por 70 anos, eles perdem um pouco essa identidade espiritual. A espiritualidade deles é arrancada, é esvaziada, é colocada de lado por esse período. Mas Esdras, conhecedor da lei, escriba, ele tem essa incumbência, essa missão de ensinar novamente o povo, mostrar para eles o caminho a ser seguido. Ou, vamos dizer, para aqueles que eram mais velhos, que conheciam o caminho, retornar, recomeçar o caminho da espiritualidade correta, que era a espiritualidade do Deus Todo-Poderoso. Então o tema que a gente vai falar hoje é caminhando na direção certa. Porque não adiantava ter o templo reconstruído, celebração por essa etapa, que foi muito lindo, os muros depois de serem reconstruídos, a cidade toda reconstruída, se o povo estava ainda destruído espiritualmente. Para você ver como que Deus cuida de cada detalhe, como que Deus cuida de cada detalhe da minha vida, da sua vida, e na história, Ele não deixa a gente sem uma palavra, sem um consolo, até nesse tempo de pandemia. Ele tem nos sustentado, amém, irmãos? Eu e você, crentes em Cristo Jesus, também temos essa missão, de ir e pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Esta é a direção certa para a vida do discípulo de Cristo. Assim como Esdras tinha aquela missão de restaurar
de reconstruir a espiritualidade do povo de Israel que tinha se perdido. Eu e você hoje, como discípulos de Cristo, também temos essa responsabilidade de restaurar, de reconstruir a espiritualidade daqueles que estão fracos na fé ou aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Porque quando a gente olha assim, a responsabilidade era só dele. Não. Hoje, na nova aliança, nós também temos essa responsabilidade de pregar o Evangelho. Lá em Mateus 28, 19 vai dizer: ide por todo mundo e fazei discípulos. Nós devemos pregar o Evangelho nesse tempo. Então, irmãos, nós vamos ver aqui hoje, ou vamos tentar, ver 3 elementos na vida desse homem de Deus para somar na vida daqueles que vivem um grande desafio de recomeçar. A gente tem falado muito sobre isso, recomeçar é um grande desafio. Então nós vamos ver 3 elementos para que a gente possa caminhar na direção certa e abençoar as pessoas. O primeiro elemento que Deus usou a vida de Esdras, a disposição de conhecer a vontade de Deus. Esse é o primeiro elemento para poder caminhar na direção certa. Disposição de conhecer a vontade de Deus. Vivemos um tempo, eu estou lendo aqui um pouco a apostila, que é muito boa, e eu já até mandei para alguns irmãos lá na liderança. Quem quiser, depois eu tenho uma cópia, eu mando pelo WhatsApp, para que você possa ler também em casa, e é muito boa, e a gente vai pontuando algumas coisas aqui. Olha que interessante. Vivemos em um tempo em que cada dia surgem novidades contrárias à palavra de Deus. A revelação bíblica ficou em segundo plano, dando lugar a experiências místicas que satisfazem o ego humano. E isso era uma realidade lá naquele povo de Israel. Eles perderam a sua, como eu já falei, identidade. Dentro lá do império, na Pérsia, onde eles estavam em cativeiro, existia uma espiritualidade deles, daquele povo. E isso foi se misturando com o povo de Israel, e aquela geração que nasceu dentro do cativeiro já não sabia mais quem adorar, já estava totalmente perdida. E muitas das vezes isso acontece hoje dentro do nosso meio em relação a essas experiências místicas, essas misturas que são feitas dentro do Evangelho. E aí Paulo vai dizer aos Gálatas que esse outro Evangelho não é o Evangelho de Cristo. Esse outro Evangelho que estão pregando, estão tentando colocar para vocês, irmãos, em Gálatas, não é o Evangelho verdadeiro de Cristo. Ele está misturado. Os judeus queriam colocar alguma coisa a mais ali. Então, para você ser salvo, você precisa da graça. Você é salvo por meio da graça. Mas você também precisa fazer isso aqui. Queriam colocar alguma coisa. E hoje, na nossa realidade, também temos visto isso, vivido isso. Você é salvo pela graça, não pelas obras. Mas, se você dá uma oferta, ou se você fizer esse sacrifício... Então, temos vivido um tempo onde surgem essas novidades que não correspondem à palavra de Deus. Querem acrescentar algo que já não precisa ser acrescentado, porque já está tudo consumado. Já temos a revelação, que é a palavra de Deus, a revelação especial, que é o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus. A corrida desenfreada em busca de milagres imediatistas tem substituído o examinar meticuloso da revelação divina. Segura essa aqui, irmãos. Essa aqui eu até quase, quando estava lendo, quase caí da cadeira. Estamos diante de uma geração frustrada espiritualmente, oca e carente de direção. E eu fiquei meditando nessa frase, li, reli. Estamos diante de uma geração frustrada espiritualmente, oca e carente de direção. Porque a gente tem perdido a nossa identidade, e esse tempo de pandemia tem contribuído muito para isso. Tem contribuído para que a gente escute outras vozes, vá para outros caminhos que não são do Senhor, se afaste da comunhão da igreja, tenha a nossa fé
um pouco apagada. Então Esdras percebeu que o povo estava precisando de uma direção certa. Perdão, vou corrigir. Deus sabia que o povo precisava de uma direção correta, precisava se acertar. E Deus então levanta Esdras para ser esse profeta, esse homem de Deus, para mostrar o caminho. E é assim que Deus faz, irmãos. Deus usa quem Ele quer. Então você, quando recebeu uma palavra de alguém, às vezes pode até ser dura, mas medite, leve, porque pode ser que Deus esteja usando até um ímpio para poder colocar você na direção correta. Isso é muito forte, mas é uma triste realidade. A gente tem visto uma geração totalmente perdida. E quando eu falo geração, gente, eu não coloco todo mundo, tá ok? Mas uma geração oca, quando fala oca aqui, uma geração vazia. A gente falou sobre a questão do Espírito Santo. A pessoa tem o Espírito Santo, mas ser cheio do Espírito Santo é totalmente diferente. É você ser um crente vibrante, para frente, alegre, para cima, mesmo em meio às circunstâncias. Ele já sabia que a verdade estava na Escritura, ou seja, só conseguiria fazer esse recomeço, essa reconstrução espiritual, quando voltassem para a Escritura, para a Palavra de Deus. A Bíblia precisa ser trazida para o lugar que ela lhe pertence. A gente pode ouvir um louvor legal, a gente pode ouvir uma mensagem legal, a gente pode ouvir o irmão conversar, mas a gente precisa entender de uma vez por todas que a palavra de Deus, ela precisa ser prioridade para a nossa vida. Ela precisa ser o ponto inicial do nosso dia. Ela precisa ser a base das nossas escolhas. Ela precisa ser o fundamento do nosso dia a dia. E Esdras percebeu isso através de Deus, com certeza que o Espírito Santo de Deus estava em Esdras, e ele percebeu que era necessário isso. Era apenas necessário um homem com o coração o quê? Disposto. É o nosso primeiro elemento aqui. Disposição para conhecer e entender a vontade de Deus. E Esdras tinha um coração disposto. E Deus percebeu essa disposição de Esdras e o levantou e o usou para uma missão nada fácil. Nada fácil. Esdras sabia que nela, na palavra de Deus, estava o caminho para conhecer o próprio Deus. Então ele se dispôs em seu coração para conhecer o querer de Deus. Olha que interessante, precisamos dessa disposição hoje também. Precisamos derramar o nosso coração, entregar, e precisamos, eu falo eu, começando por mim, nos colocar à disposição de Deus para conhecê-lo, para entender qual é a vontade dele e também cumprir a missão que ele tem nos colocado. Precisamos valorizar a palavra de Deus, para assim também contagiar outras pessoas. Irmãos, como é legal, como é interessante e como isso faz toda a diferença quando a nossa vida ela contagia as pessoas que estão ao nosso redor. E Esdras, ele foi esse homem que contagiou o povo de Israel, que deu essa direção através do Espírito para que eles pudessem recomeçar. Então, a gente sai daquele povo que está espiritualmente destruído, sem uma identidade espiritual, saindo de 70 anos de um cativeiro, e aí eles retornam para Jerusalém, agora com um templo, um local para eles se reunirem como igreja. Agora eles têm um local e eles têm uma direção correta através das Escrituras. Hoje nós temos muitos locais. Na verdade, a nossa vida diária,
Nós somos templo do Espírito Santo, nós somos a igreja do Senhor, amém? E onde nós estamos, a igreja do Senhor está ali presente. Mas se você perceber a quantidade de igrejas que temos no nosso município, eu acho que a gente só não perde para as farmácias. Porque tem muita farmácia em Itaboraí. Mas isso é uma brincadeira, são muitos templos. Você imagina, as pessoas têm, hoje nós temos essa facilidade do ir e de vir, mesmo em meio à pandemia, à violência, nós temos essa liberdade, e graças a Deus por isso. Nós temos um local, uma igreja local aqui, a CIB, que nós temos uma identidade, nós temos um pastor, nós temos uma direção, nós temos a palavra. E vocês imaginam o povo de Israel que estava totalmente isolado numa outra nação, sem esse recurso, sem esse privilégio. E agora Deus, está tudo certinho, está tudo preparado. Preparei já o templo, já está tudo certinho, já celebramos, já nos alegramos, já choramos de alegria. Agora nós vamos retornar para a casa do Senhor e andar na direção certa. Conduzir pessoas até a vontade de Deus só é possível se a Bíblia for conduzir-nos. Só é possível chegar a Deus se o conhecermos. Só é possível conhecer a Deus se ouvirmos a sua voz. E Deus fala com você através da sua palavra. É por isso que é importante. E Esdras entendeu isso e foi direcionado nessa questão. E por isso ele foi tão bem sucedido nessa missão. Tenha o coração disposto a compartilhar palavras com aquele que ainda precisam ouvir. Interessante isso. Porque mesmo num tempo, numa sociedade globalizada, conectada, as pessoas ainda precisam ouvir a palavra de Deus. Então, uma experiência interessante. Eu faço atividade física às 6 horas da manhã, e teve um dia que eu estava lá fazendo minha atividade física, e aí a professora colocou um louvor, pela primeira vez, em 6 meses que eu estou lá, ela colocou uma música cristã, pelo menos quando eu estava lá fazendo naquele horário. E, irmãos, o ambiente é outro, como que um louvor, uma música, uma palavra de Deus sendo ali ministrada através da música faz diferença. E aquelas pessoas ali, eu não conheço todas, eu não sei qual é a espiritualidade, a crença deles, mas você percebia no semblante de cada um a diferença, só de ouvir uma música do Senhor. E alguns cantando, fazendo atividade física e cantando, e a professora cantando. Eu falei assim, caramba, que interessante. Como que as pessoas estão sedentas de ouvir a palavra de Deus? Como que os corações estão sedentos de ouvir uma palavra de esperança? E aí, aproveitei a deixa, né? Aí, fui no WhatsApp da professora e mandei uma playlist gospel remix. Falei, mandei para ela, falei, pô, segue aí uma playlist evangélica, né, de músicas cristãs em remix, que é uma academia. Aí, para minha surpresa, essa semana eu cheguei lá, primeira música que toca, a primeira música da playlist que eu coloquei, eu passei para ela, poxa, meu coração ficou, e todo mundo estava glorificando a Deus, fazendo atividade física. Olha como que isso faz diferença. Então são estratégias que Deus nos dá, e deu para eles, algumas aqui a gente vai estudar, para abençoar o povo, para trazer o povo de novo para a espiritualidade correta, ou seja, para os caminhos do Senhor. São gestos simples que fazem toda a diferença, e você sabendo ou não, você percebendo ou não, as pessoas estão o tempo todo te observando, me observando. Por isso nós devemos sempre testemunhar aquilo que nós confessamos e professamos, a nossa fé. Amém, irmãos? Então, esse foi fundamental para esse recomeço do povo de Israel, esse recomeço espiritual. Seja você também a diferença na vida de alguém que precisa recomeçar. Seja você também alguém que faça a diferença nesse tempo. O segundo elemento
que Esdras tinha, que era bastante interessante. O primeiro é a disposição, coração disposto a obedecer, a conhecer a vontade de Deus. E o segundo elemento, para andar na direção certa, é a habilidade em transmitir a vontade de Deus. Vou repetir. A habilidade de transmitir a palavra de Deus. Vamos abrir aí nossas Bíblias de novo? No versículo 6. Esdras capítulo 7, verso 6. No título aqui, no capítulo, vai dizendo que Esdras vai para Jerusalém. Depois eu desafio os irmãos a lerem todo o livro de Esdras, é muito legal. Esdras veio da Babilônia. Era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois o quê? Pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre o quê? Sobre ele. Isso faz toda a diferença. A mão do Senhor, a mão poderosa do Senhor estava sobre Esdras. Então tudo que ele fez foi direcionado pelo Senhor, nada por vontade humana. Então Esdras, além de ser um sacerdote, ele era escriba, tinha recebido uma autoridade do governo para nomear cargos, secretários para esse momento. Ele tinha um cargo de confiança do rei, o próprio rei o enviou, permitiu que ele fosse para fazer essa restauração. Ele, como autoridade espiritual naquele momento ali sobre o povo de Israel. Ele estabeleceu algumas estratégias orientado pelo Senhor para levantar uma comunidade, ou seja, para levantar um povo empobrecido, cultural, social e espiritualmente falando. Eles identifica que a raiz do problema estava no distanciamento do povo das Escrituras, como eu já tenho falado. Ou seja, o povo estava totalmente distante da palavra de Deus. E quando nós estamos distantes da palavra de Deus, meus irmãos, é cativeiro na certa. Não é cativeiro territorialmente falando, mas é cativeiro de solidão, de tristeza. Interessante, às vezes você está dentro da própria igreja, sendo ministrado, mas vivendo vazio, oco, espiritualmente falando. Que essa manhã você seja restaurado, que seja desfeito todo o cativeiro sobre a sua vida, amém, irmãos? Que todo o cativeiro caia por terra, que você retorne, assim como o povo de Israel, para a espiritualidade de Deus, que você caminhe na direção correta. Essa é a minha oração. E o interessante, irmãos, que o povo aceitou a correção do Senhor com alegria. E com alegria, vemos que o povo aceitou a orientação de Esdras e seguiu todos os conselhos de Esdras. A habilidade de transmitir a vontade de Deus a um povo carente de luz vem de um preparo, de uma busca incansável de melhores estratégias e principalmente, escute isso, irmãos, de vivermos inteiramente debaixo da boa mão do Senhor. Porque não adianta você querer transmitir uma mensagem se você não a conhece, se você não foi transformado pelaquela mensagem. Isso se chama hipocrisia espiritual. Então o povo viu em Esdras uma seriedade, viu em Esdras um homem que a mão de Deus estava sobre ele, e por isso, por esse reconhecimento, o povo aceitou a correção e voltou para os caminhos do Senhor. Olha lá, Esdras 7, versículo 9. No primeiro dia do mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém, no primeiro ano do 5º mês, porque a boa
mão de Deus estava sobre ele. Versículo 10, pois Esdras tinha decidido o que? Dedicar-se a estudar a lei do Senhor e ao que? Praticá-la. E ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Ou seja, Esdras ele se dedicou, estudou, foi tomado pela palavra e por isso ele estava apto a ensinar, a transmitir. A gente só pode transmitir aquilo que a gente conhece, que a gente está cheio. Jaqueline é professora de Pilates e fisioterapeuta. Então ela está cheia de conhecimento nessa área. Não adianta eu querer fazer o que ela faz e tentar ensinar se ela é a profissional da área, se ela tem todo o conhecimento para aquilo ali. Então, para a gente transmitir a palavra de Deus, nós precisamos ser tomados por ela. Precisamos estudá-la. A gente precisa falar que Deus ama, Deus te ama. Jesus morreu por você. Mas a gente precisa falar isso baseado na palavra e com conteúdo. É o que tem faltado hoje na nossa geração, é conteúdo. Porque você falar Jesus te ama é legal e é correto e está certo. Mas baseado em que você falou isso? Em qual texto? Por isso que aqui a gente falou que é uma geração oca, sem direção, que muitas das vezes repete só alguns clichês gospel. Então nós precisamos de mais profundidade, precisamos de mais raízes na palavra para que a gente possa transmitir conteúdo, comida consistente, para que as pessoas possam entender o porquê que ela foi salva, por que Jesus te ama. Você pode, de repente, irmão, você pode passar por um aperto. Você vai falar para ela assim, Jesus te ama e Ele quer te salvar. Aí ele vai falar, por quê? E aí? Ou você vai falar para ele, você precisa de Jesus porque você é pecador. Ele falou, eu sou pecador? Por quê? Aonde está escrito isso? Você está entendendo? Então o povo viu em Esdras esse homem de Deus cheio do Espírito e habilidoso na palavra, para que pudesse realmente ensiná-los a reconstruir a sua espiritualidade, a sua vida espiritual. A missão de eles não era nada fácil, como também a nossa realidade hoje não é fácil, irmãos, não é fácil. Lembremos da palavra desse próprio homem de Deus. Ele vai dizer assim, visto que a mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim, encorajei-me. Que essa manhã você também se encoraje para pregar o Evangelho, para estudar. Primeiro eu quero te encorajar a estudar, a conhecer ao Deus que você serve, para assim depois você transmiti-lo de uma forma consistente, de uma forma onde a pessoa vai ficar sem reação, sem armas, não tem como reagir. Por quê? Um crente cheio do Espírito Santo, habilidoso com a palavra, meus irmãos, não tem barreiras que ele não possa derrubar, espiritualmente falando. Tem naquele filme, no apóstolo Paulo, que a gente até assistiu aqui na igreja, que ele está sentado com o centurião, e ele olha dentro do olho do centurião e fala assim, não há barreiras que Deus não possa despedaçar no seu coração. A graça, irmãos, é tão irresistível que não há como resistir a ela, mas ela precisa ser apresentada de forma consistente, de forma habilidosa, precisa ser transmitida de forma compreensível e clara o Evangelho de Cristo. Amém? Confiemos, dependamos do Senhor. Ele nos orienta, Ele nos ensina, Ele nos mostra a melhor forma de transmitir o seu querer e a sua palavra. Se você tem dificuldade de transmitir a palavra de Deus, confie nele, peça direção a Ele, se dedique. Tem dificuldade para falar? Manda uma mensagem. Tem dificuldade para se expressar? Manda um louvor. São estratégias.
habilidades que Deus nos deu e ferramentas nesse tempo que nós temos para abençoar a vida de alguém, para pregar o Evangelho. Já deu 10 horas já e estou no segundo ponto. Vou estender só um pouquinho. Tão bom. O terceiro ponto é o caráter. O terceiro elemento para caminhar na direção correta é o caráter de viver aquilo que o Senhor deseja que vivamos. Olha que interessante. O livro de Esdras nos apresenta um personagem como alguém que vivia o que pregava. Caráter. Esdras não revelou ser um bom homem com atitude distante da sua fé. Então, o que ele falava, ele praticava. Ele era conhecedor da palavra, ele falava bem, ele era um bom orador, coerente e conhecido pela sua integridade e caráter. Tudo na vida do ministério de Esdras apontou para Deus e para a sua vontade. O seu discurso e o seu caráter estavam afinados, ou seja, tudo aquilo que ele falava, ele vivia. Se eu falo que devemos perdoar, na primeira oportunidade que eu tenho que perdoar, eu tenho que fazer o quê? Perdoar. Se eu falo que eu tenho que amar o próximo, então na primeira oportunidade que eu tenho o quê? Amar o próximo. Estão entendendo? Coerência no que eu falo, no que eu vivo. Muitas das vezes a gente vê essa falta de coerência até com as nossas próprias vidas. A gente fala algo, a gente prega algo, mas quando é na prática, a gente tem dificuldade, ou a gente não faz aquilo. E como eu falei anteriormente, as pessoas estão o quê? Nos observando. As pessoas estão nos observando o tempo todo. E as pessoas estavam observando Esdras. E elas viram a coerência na pregação dele e na vida dele vivida. As palavras de Jesus eram cativantes. Multidões o seguiam maravilhados. Porém, a cada passo, a cada milagre, o Pai era glorificado. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus também tinha e tem essa característica de caráter. Jesus era amoroso e falava de amor. Jesus nos perdoou, falava sobre perdão e nos perdoou na cruz do Calvário. Então, Esdras tinha essa característica de caráter, esse elemento fundamental. Irmãos, como é feio, como é chato você ver um crente sem caráter. Eu vou falar um crente que é... Porque você vê um ser humano, na verdade, sem caráter, é triste. E você vê um crente que tem a palavra, que vem na igreja, e muitas das vezes, falta de caráter. Compra, mas não paga. Promete e não cumpre. Vocês estão vendo a incoerência? Promete que vai e não vai. Então, o povo viu em Esdras esse caráter. E que essa geração, essa sociedade, veja em mim, você, esse caráter diante de Deus, também de coerência do que eu falo, do que eu prego, do que eu pratico. Outro parágrafo aqui interessante, que eu quase caí da cadeira. Vivemos tempos difíceis. A gente tem ouvido muito isso, né? Tempo difícil, e é uma realidade. Os púlpitos têm se relativizado nos ensinamentos bíblicos para agradar o quê? Aos ouvintes. Aqui eu estou lendo a apostila, tá, irmãos? Que eu vou passar para vocês depois, quem não recebeu ainda. Ou seja, há uma adaptação da pregação do texto bíblico para o que? Agradar aquele que está sentado ouvindo. A glória de Deus está sendo esquecida e os aplausos são a energia do alimento do ego humano. Olha que forte isso.
Há uma verdadeira crise moral e às vezes se instala dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria igreja. Somos crentes na igreja e fora dela nos revelamos carnais. Aqui eu só vou ler. Às vezes há um abismo entre o que falamos e o que fazemos. Enquanto isso, a vontade de Deus está cada vez mais o quê? Se distanciando da nossa vida. A missão que nós tínhamos inicialmente vai se distanciando. E a nossa influência se torna cada vez mais tóxica para aqueles que estão ao nosso redor. Ou seja, aquelas pessoas que nós deveríamos atrair para próximo da gente, para perto da gente, com a palavra de Deus, cativá-las, elas, lá vem aquele crente aí, já vai se afastando, não quer nem estar mais perto da gente. É por isso que nós precisamos ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente faz. Eu ouvi essa semana, olha que coisa triste, irmãos, esse relato. Muito tristeza que eu falo isso, tá? É para poder dar essa ilustração. Ah lá vem um fofoqueiro do local. Vou falar qual é o local. Lá vem um fofoqueiro. Meu semblante chegou a baixar na hora, fiz assim. Poxa vida, que testemunho. E ele é crente, eu conheço. É meu amigo. O ímpio colocando um título de fofoqueiro num irmão em Cristo. Tristeza. Então a gente precisa ter muito cuidado com a nossa direção. Porque se você quer reconstruir, recomeçar, abençoar a vida de alguém, você precisa ter caráter. Você precisa ter vida no altar, você precisa ter vida de comunhão com Deus, com a palavra. Senão, meu irmão, o que você fala não tem crédito. E eu acho que um dos grandes privilégios que nós temos é a credibilidade, o que a gente fala. Não que a gente não erre, tá, irmãos? Estou falando que nós devemos ser perfeitos em tudo, porque isso é impossível. A perfeição só nós vamos encontrar na eternidade com Cristo. Mas eu estou falando de você tentar ser o mais próximo possível do caráter de Cristo. O mais próximo possível. Precisamos moldar o nosso caráter e dobrar as nossas vontades. Precisamos com urgência que os Esdras, olha que interessante, dessa geração se levantem com ousadia, assim como Esdras se levantou lá naquela época. E que Deus nos ajude a viver exatamente o que Ele deseja que nós vivamos, o que Ele preparou para que a gente possa viver. Então, esses 3 elementos, caráter, disposição e habilidade de transmitir. Esse é o nosso estudo de hoje, e a conclusão é interessante. Esdras, ele concluiu a sua missão. Ele não deixou a sua missão pela metade, ou desistiu da sua missão, por mais difícil que ela, tenha sido. Mesmo enfrentando as dificuldades, ele caminhou na direção certa. A sua confiança e dependência sempre estiveram no Senhor. A boa mão de Deus estava sobre Esdras, sobre a vida dele. E essa boa mão de Deus também está sobre mim e sobre você. Nós temos o acesso a essa boa mão poderosa de Deus. E essa boa mão poderosa faz toda a diferença na nossa trajetória. A mão de Deus abre portas para a propagação da sua palavra. A boa mão de Deus nos ensina e nos encoraja. O nosso coração disposto terá a força necessária para permanecer firme e constante, com ânimo e fervor espiritual. Se estivermos em Deus e Deus em nós, se permitirmos que a sua boa mão nos conduza, então desfrutaremos, com certeza, irmãos, dos efeitos de vivermos no centro da vontade do querer de Deus. 3 perguntas para a gente encerrar. Eu chamo já o Ministério de Louvor, para a gente estar fazendo o nosso momento de consagração. Você pode entregar seu dízimo, a sua oferta.
Primeira pergunta, para a gente poder refletir. Você tem buscado conhecer de Deus na sua vida? Você tem buscado conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Segunda pergunta, você tem aperfeiçoado seus dons e talentos para a obra de Deus na sua vida? E terceira, o que tem nos faltado para expressarmos o caráter do Senhor em nós? Lembrando que eu e você agora nós somos nova criação. Então agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em. Então eu preciso ter o caráter de Deus. Eu preciso viver pela vontade do Senhor, não pela minha. Isso é fácil? Difícil demais. É uma luta diária. É o que Paulo vai dizer, com aquilo que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero fazer eu faço. Então nós precisamos lutar diariamente, e que em nome de Jesus, que Esdras dessa geração se levantem com ousadia, para dar a direção certa ao povo de Deus que está perdido, sem direção. Deus nos abençoe, irmãos. Se coloque de pé, por favor. Vamos louvar.
dia, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa manhã, por esse domingo do Senhor e pela oportunidade e privilégio de estarmos juntos em comunhão nesta manhã tão especial para ouvirmos, aprendermos mais da Tua Palavra e para, ó Deus, adorarmos ao Senhor na beleza da Tua santidade. Obrigado pela semana que nos deste, por esta nova semana que se inicia, Pai. Que, ó Deus, possamos ter, ó Deus, cada dia, ousadia, fé, ânimo, ó Deus, para continuar a proclamar a Tua Palavra e a testemunhar das Tuas grandezas. Obrigado pela vida, ó Deus, de cada um irmão, cada família aqui presente e representada, Senhor. Seja conosco, ó Deus, a cada dia. Pedimos, ó Deus, em favor dos nossos irmãos enfermos, esteja visitando, ó Deus, curando, restaurando a saúde de cada um dos Teus servos, Pai. E, ó Deus, também abençoando, ó Deus, em cada necessidade. Ó Deus, seja com o Teu povo a cada dia. E, ó Deus, também nos guarde, nos proteja no restante desse dia, nos preparando para logo mais estarmos juntos novamente, cultuando ao Senhor. Consagramos aqui, Pai, as nossas vidas, nosso trabalho, nossa família. Também, ó Deus, os dízimos e ofertas trazidos nesta manhã ao Teu altar. Pedimos, Pai de amor, que o Senhor continue a multiplicar os recursos para o avanço do Teu reino. Continue abençoando os irmãos, cada família, com saúde, com trabalho. E, ó Deus, com alegria, ó Deus, e gratidão em servir ao Senhor. Ao sairmos daqui, Pai, nos leve, ó Deus, em paz, nos guarde, nos proteja. Perdoa, Senhor, as nossas faltas. Pai, ouve a nossa oração. Nós clamamos ao Senhor por cada pedido de oração que tem chegado a nós. Continue, ó Deus, a guardar as famílias, ó Deus, a consolar os que estão aflitos, os que estão pesarosos, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, que o Teu bálsamo seja derramado e alcance, ó Deus, cada vida, cada coração, Pai. Nós Te pedimos assim, Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém. Deixe sentar, meus irmãos, e assim nós estamos despedidos até a noite, às 18 horas, se Deus nos permitir.